Olá pessoal, bem-vindos ao Real Crusades History. Cecilia Holland escreveu o romance Anticristo sobre o imperador Frederico II Hohenstaufen. Esse título faz uma paródia da propaganda promovida sobre Frederico durante sua vida por seus inimigos políticos, que muitas vezes ficou marcada na cultura popular. Hoje, muitas pessoas ainda acreditam que Frederico II era indiferente ao cristianismo, simpático ao islamismo, fundamentalmente hostil ao papado e tinha a intenção de criar uma nova ordem mundial centrada em um governo secular. Na verdade, historiadores medievais dirão que tais ideias não passam de uma reinterpretação de Frederico como um governante moderno. O verdadeiro Frederico era um monarca medieval muito mais tradicional do que geralmente se imagina. Neste vídeo, vamos desmistificar mitos sobre o fascinante imperador Frederico II. Mito 1. Frederico II era insincero no cristianismo e só fazia declarações superficiais às instituições religiosas de sua época. Ele era incomumente tolerante com judeus e muçulmanos. Falso. Christopher Tierman, autor de A Guerra de Deus, afirma que os esforços de Frederico para conduzir sua cruzada revelaram uma ambição inexplicável sem um propósito religioso convencional. Frederico tinha uma fé religiosa tão sincera quanto a dos outros governantes da época. De acordo com David Abulafia, Frederico via a heresia como traição e tratava esse crime com a mesma seriedade que outros reis cristãos. A ideia de que Frederico era excepcionalmente tolerante com muçulmanos e judeus vem do fato de que intelectuais muçulmanos e judeus eram ativos na corte de Frederico na Sicília e do fato de que ele mantinha soldados sarracenos em seu exército. Mas nenhum desses fatos é surpreendente. Na verdade, o mesmo pode ser dito de todos os reis normandos da Sicília e, de fato, Frederico esperava que qualquer muçulmano ou judeu que alcançasse alto status em seu reino se convertesse ao cristianismo. Mito número 2. Frederico era um cruzado insincero. Ele só liderou uma expedição à Terra Santa para agradar a opinião pública. Falso. Tierman afirma: Frederico II era tão sincero em sua ambição de cruzada quanto Ricardo Coração de Leão. A cruzada de Frederico foi incrivelmente cara e arriscada, mas mesmo assim ele insistiu em liderá-la pessoalmente. Abulafia escreve que o imperador tinha como objetivo trabalhar para Deus, para a Igreja e para o Império, e ele tinha plena consciência de sua própria subordinação ao próprio Deus. Mito 3. A reconquista de Jerusalém por Frederico foi insignificante. Falso. Christopher Tierman desmente esse mito. Por mais controversa que tenha sido, a restauração de Jerusalém sob ocupação cristã durou 15 anos. Existem indícios de que ela lucrou com a retomada do comércio de peregrinos. Pelo menos um novo local sagrado foi construído. O cenáculo no Monte Sião, considerado o local da última ceia. Parece que um scriptorium bem financiado, com equipe e equipamentos, foi estabelecido na cidade sagrada, e grandes somas de dinheiro foram gastas em seus muros. A recuperação de Jerusalém em 1229 foi uma conquista significativa, tanto real quanto simbólica, considerando as emoções, o sangue e os tesouros tão prodigamente gastos nela desde 1187. Isso nos leva ao mito número 4. Frederico II restaurou Jerusalém, mas o acordo com o sultão Al-Kamil impedia os cristãos de reforçar as muralhas, deixando a cidade indefesa. Falso. Abulafia responde a esta: a Torre de Davi foi reforçada e as fortificações da cidade restauradas. Mito número 5. Frederico expressou admiração pelo Islã enquanto estava em Jerusalém. Relatos de autores muçulmanos da época mostrando o imperador Frederico zombando do cristianismo e apoiando o Islã fazem alguns acreditarem hoje que ele agiu assim em Jerusalém. O que a maioria das pessoas não sabe é que autores muçulmanos frequentemente retratavam governantes cristãos dessa forma, como os reis normandos da Sicília. Abulafia destaca que muçulmanos medievais tinham dificuldade em classificar governantes que respeitavam o Islã na prática. Esses muçulmanos viam atitudes pragmáticas dos governantes cristãos com seus súditos muçulmanos como impiedade. No entanto,
não era incomum que governantes cristãos que tinham muçulmanos vivendo em seus territórios os protegessem, caso demonstrassem lealdade. Em um dos meus vídeos anteriores, descrevi como Jaime I de Aragão protegia os direitos de seus súditos muçulmanos, desde que lhe dessem sua lealdade. Além disso, senhores cruzados como Balduíno I de Jerusalém ou Tancredo de Antioquia proibiram os cristãos de vandalizarem as mesquitas de seus súditos muçulmanos. Mito número 6. Frederico II era desafiador da autoridade papal e ansioso para criar uma ordem mundial secular. Falso. Os conflitos de Frederico com papas de sua época foram tão exagerados que alguns achavam que ele desprezava o papado. Muitos governantes medievais brigavam com os papas, mas não questionavam a autenticidade do papado. Mais uma vez, vamos ouvir Abulátia. Ele emitiu um decreto, a Constitutio in Basilica Beati Pietri, em celebração à sua coroação imperial, que garantia plenamente as liberdades da Igreja. Sua importância reside no fato de ter sido emitido na coroação como o primeiro ato do novo imperador, e sua mensagem inconfundível era de concórdia entre o papado e o império. O conflito de Frederico com o Papa Gregório IX é frequentemente lembrado, enquanto suas boas relações com o Papa Honório III são frequentemente esquecidas. Os desentendimentos de Frederico com Gregório IX originaram-se principalmente das visões políticas divergentes entre ele e o Papa, especialmente em relação ao papel político do papado. Frederico insistia que o Papa tinha um papel como pai espiritual, enquanto ele próprio deveria agir como soberano secular, enquanto Gregório via o imperador como um vassalo do papado em Roma. Este vídeo busca dissipar mitos sobre o imperador Frederico II Hohenstaufen e a Sexta Cruzada. A Sexta Cruzada deve ser vista como um triunfo para a cristandade, que na época foi dramático e indicativo de uma possível recuperação para o reino de Jerusalém. Os conflitos entre o imperador e a nobreza de Jerusalém enfraqueceram essa recuperação e podem ser vistos como a raiz do declínio final dos Estados Cruzados na segunda metade do século XIII, porém, durante a Sexta Cruzada, nada disso era visível. O Islã, novamente dividido por conflitos entre Egito e Damasco, foi obrigado a ceder Jerusalém e outros territórios a Saladino. Em muitos aspectos, a Sexta Cruzada pode ser vista como uma continuação e um acréscimo ao trabalho da Terceira Cruzada, que recuperou a costa palestina para a cristandade. Frederico II pode ser considerado um cruzado vitorioso e genuíno. Seu compromisso com a Guerra da Cruz foi tão sério e piedoso quanto o de Godofredo de Bulhão ou Luís IX da França. Apesar de ver sua cruzada quase destruída com a queda de Jerusalém em 1244, Frederico nunca esqueceu sua guerra santa por Cristo. Ao abrir o túmulo de Pórfiro de Frederico em 1782, encontraram seu corpo com a cruz de cruzado no ombro esquerdo.